Bom dia de novo, pessoal. Vamos retomar então o estudo do Gampopa. Na semana passada, então, nós começamos a ver a parte 3, capítulo 3, a condição para se alcançar o pleno despertar, que é o amigo virtuoso, Gewei Shenyan. A gente colocou aqui a tradução, né? Para Gewei Shenyan, Gewa, né? Como sendo virtuoso, virtude, She, a relação, amizade, companheiro, Nhen, mesma forma, né? Amigo, companheiro. Então, a, a tradução que se deu aqui para aquilo que se convenciona se referir a mestre ou guru e daí por diante, foi amigo virtuoso. E a gente fez uma série de considerações ah, que me parecem extremamente oportunas para entender a, a natureza dessa relação ah, de uma maneira mais direta e de uma forma, digamos, até mais humanizada da maneira de entender ah, quem é essa pessoa, qual é a natureza dessa relação e daí por diante. Ah, E hoje a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre o texto para ver as referências que o Gampopa traz. Ah, ele coloca que a gente já viu, né, de certa forma, de uma maneira abreviada, as razões para seguir um amigo do bem, as 4 categorias, e hoje a gente vai ver, né, um pouco mais sobre as razões para seguir um amigo do bem. Vamos falar sobre as 4 categorias de amigo virtuoso, as características de cada um. E no próximo encontro da semana que vem, a gente vai falar sobre as maneiras de seguir um amigo virtuoso e os benefícios que recebemos seguindo um amigo virtuoso. Então, nesses 3 encontros que a gente vai ter, a gente vai conseguir cobrir aqui todo esse capítulo do amigo virtuoso. Até aqui, gente, até aquilo que a gente viu na semana passada, quem está aqui, quem está em casa, alguém ficou com alguma dúvida? A gente pode seguir adiante, tudo bem? E pessoal em casa também, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá. A gente viu, então, as justificativas através das escrituras, né? O que as escrituras tratam do assunto. A gente viu, falou um pouco sobre essa ideia de seguir, né? O amigo virtuoso, falamos um pouquinho dessa perspectiva mais contemporânea, né? Do seguir. Nas redes sociais, enfim, né? Uma maneira mais contemporânea mesmo de se relacionar com o mestre, e essa ideia de servi-lo. No domingo que vem a gente vai falar um pouco mais ah, sobre essa noção de servir esse amigo virtuoso, né? Aí a segunda justificativa que o Gampopa traz, ele vai dizer o seguinte: justificativa através do raciocínio. O indivíduo que aspira à onisciência deve seguir um amigo virtuoso, pois por si mesmo não sabe como fazer as acumulações e purificação dos véus, né? Um exemplo disso são os Budas dos 3 tempos. Um exemplo contrário são os Budas para si, né? Então ele está dizendo que os Budas, de alguma forma, eles realizaram, né?
essas acumulações e purificaram os véus. E os Budas para si, ou os Pratyekabudas, né, como assim são traduzidos, são aqueles que seguem um caminho com uma perspectiva de alcançar a iluminação para si próprio, né? Então ele fala, para explicar isso, para obter o perfeito estado de Buda, devemos reunir todas as acumulações de mérito e sabedoria. Então esses são dois. Vamos se colocar na perspectiva de alguém que, ah, de alguma forma, como a gente falou na semana passada, sente esse desconforto, esse certo, de certa forma, desencanto em relação à vida cotidiana, ah, e busca uma solução para aplacar com essa sensação, né? Invariavelmente, aqui o texto traz o exemplo daqueles que realizam os passos para alcançar o despertar como sendo os Budas e aqueles que fazem o contrário, e ele faz referência aos Pratyekabudas, mas antes disso ainda, fora dessa categoria, porque ainda a gente está falando sobre praticantes, em relação a um desconforto que eu possa ter em relação à vida, em relação às experiências de sofrimento que são mais cotidianas, né? Ah, perder aquilo que eu gosto, não ter aquilo que eu quero, encontrar os infortúnios da vida e daí por diante. Como aplacar essas situações de uma maneira definitiva, né? Em geral, as pessoas vão fazer aquilo que parece ah, ser mais lógico e dar sentido. Eu tenho uma, uma doença aí, eu tomo um remédio, eu tenho algum problema físico, eu faço um exercício físico, alguns vão entender, é, eu fico em casa e vou descansar, é, eu estou um pouco chateado, deprimido, eu vou encontrar amigos, vou conversar, é, vou no shopping, vou gastar, vou consumir, vou comprar alguma coisa, isso resolve a minha situação de sofrimento. Vou ficar na internet, vou ficar ali vendo o que as pessoas postaram, como está a vida dos outros, vou ficar na televisão e daí por diante. Bom, vou fazer eventualmente alguma ação que seja agradável, virtuosa e daí por diante, mas essas soluções, elas podem aplacar as experiências de sofrimento, mas elas não resolvem definitivamente a experiência de sofrimento. É, mas eu vou dar a minha experiência profissional também. Mas eu preciso encontrar uma saída para minhas experiências de sofrimento. Eu sofro muito, e tal. Eu vou no terapeuta. Eu trabalho como terapeuta também, né? É, salvo algumas exceções, é, e ainda que elas não tragam exatamente dessa forma, é, buscam, de certa forma, é, como eu posso dizer? Eu diria assim, salvo algumas, eu tenho um dever profissional aqui, né? Não posso falar dos meus pacientes, mas salvo alguns que entenderam que é preciso fazer algo num sentido mais profundo. As pessoas no meu consultório não me procuram porque elas querem se iluminar. É, E dá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente, quando vai encontrar um amigo, vai passear, vai fazer uma viagem, vai jogar bola, vai no terapeuta, vai sair para tomar uma cerveja, vai. Nenhum problema. Ah,
mas essas circunstâncias não vão resolver definitivamente as experiências de sofrimento da vida. Ah, eu, no meu consultório, não estou como um amigo espiritual, eu estou como um terapeuta. É, a tua mãe, o teu pai, tá como mãe, pai em geral, na grande maioria das vezes, não tá com essa postura de um amigo espiritual. Eu, por exemplo, como pai e como marido, além de terapeuta, eu não estou nessa relação com essas pessoas, sejam os meus pacientes, sejam todos os meus familiares, sejam no meu núcleo familiar mais próximo, como um amigo. Eu não me coloco nessa posição de um amigo espiritual. Porque é preciso que haja uma demanda nesse sentido. E, invariavelmente, você respeita a, que a natureza do desconforto das pessoas produza uma demanda no sentido de encontrar uma solução definitiva para as experiências de sofrimento, como buscou o príncipe Siddhartha lá atrás. Ah, é claro que aquilo que nós somos, aquilo que nos constitui, nos atravessa em todas as relações que a gente tem com as pessoas no mundo. Então, quando eu sou pai, sou marido, sou irmão, sou filho, sou terapeuta e daí por diante, o meu olhar diante da vida constitui de maneira bastante nuclear aquilo que eu digo, que eu expresso e daí por diante e tal. E de certa forma, a gente está sempre se influenciando mutuamente. Então, não é que haja uma clivagem entre uma pessoa que tem um caminho espiritual e a pessoa mundana. Mas essa relação do amigo espiritual, ela se constitui de uma maneira particular. É preciso que haja uma demanda específica com o propósito de adotar uma conduta que seja conducente a uma experiência da realidade livre das condições de sofrimento. Isso, de alguma forma, tem que estar contido como demanda nas relações que você constrói. Senão você vai se colocar como um proselitista, um cara que quer converter pessoas e daí por diante. É preciso ter uma postura de respeito, né? Assim, o que que essa pessoa demanda dessa relação comigo e de que forma eu vou endereçar numa atitude de generosidade, de amor e daí por diante. Então não é que haja uma clivagem, uma separação, mas é preciso entender aquilo que a relação demanda de você e daí por diante. Sob essa perspectiva, o texto vai dizer para que você para que você possa alcançar esse estado de Buda, né? Ele vai dizer, é preciso que você faça as duas acumulações de mérito e de sabedoria, e é preciso que você purifique os 4 véus. Em geral, então, o texto vai dizer: para obter o perfeito estado de Buda, devemos reunir todas as acumulações de mérito e de sabedoria. As acumulações de mérito, ah, as acumulações de mérito estão diretamente relacionadas à prática de amor, bondade e compaixão, né? E eu diria as 5 paramitas: prática da generosidade, ética, paciência, diligência, meditação. E a acumulação de sabedoria, ele coloca, né? A prática de a possibilidade de você ah, desenvolver uma sabedoria discriminativa aqui, a ideia, né? É a prajnaparamita, a capacidade de discernir o que é e o que não é.
não vou nem colocar o certo ou errado e daí por diante, mas e aos poucos ir conhecendo a natureza das coisas como elas de fato são. Ah, e ah, ele vai dizer: os meios de reuni-las dependem de um amigo virtuoso. Então veja, para que você seja capaz de realizar essas duas acumulações, há uma necessidade de você estabelecer uma relação saudável. Lembre-se tudo que a gente falou na semana passada com um amigo virtuoso. Porque, em geral, eu não sei o que e de que forma, o que deve ser praticado e de que forma deve ser praticada para que eu possa para que eu possa percorrer um caminho que verdadeiramente seja capaz de me liberar das experiências de sofrimento. Há um método aí. O Gampopa vai, a partir da parte 4 do texto, ele vai trazer qual é o método que é capaz de conduzir uma pessoa a esse tipo de resultado. Esse método vai ser apresentado por um amigo virtuoso. E esse amigo virtuoso vai apresentar esse método se houver uma demanda nesse sentido, do ponto de vista da relação mesmo com o aluno. É claro que ele pode ser uma pessoa que inspire de uma maneira ampla e incondicional, com a sua forma de ser, uma série de pessoas e daí por diante. Mas essa relação particular de um professor com um aluno, com um praticante, e daí por diante, demanda a percepção de que há algo errado, há um desconforto. A gente já falou e vai repetir algumas vezes aquela ideia de um sofrimento sutil, um sofrimento que a tudo permeia, aquela sensação de que algo está fora do lugar, né? Assim, seja na minha experiência individual, seja na, na minha experiência coletiva enquanto alguém que vive numa sociedade, né? A gente falou assim, tem algo errado quando uma sociedade decide eliminar uma outra cultura, decide não reconhecer o caráter de humanidade comum, e humanidade aqui eu faço referência não só, né, ao valor à vida dos humanos, quanto dos animais, da natureza, do meio ambiente, daí por diante. Há algo que causa desconforto, porque se eu tiver uma sensação de plenitude e de contentamento é, com as simples experiências de felicidade do Sansara, e eu me perco nessa condição, eu continuo renascendo no Sansara, né? A gente vai ver quando for falar do método trazido pelo texto do Gampopa, os antídotos contra os apegos às experiências de felicidade no Sansara. E como fazer isso, né? Então o texto vai trazer as instruções para se meditar sobre a impermanência e a lei de causalidade. Depois o texto vai ensinar sobre a meditação sobre o sofrimento do samsara. Então, para que para que seja possível dar um passo adiante em relação a essa sensação de sofrimento sutil ou manifesto, é preciso que haja alguém que aponte como percorrer esse caminho. E essa pessoa é o amigo espiritual, né? Para além disso, o texto vai dizer: nós também devemos purificar todos os véus das paixões e do que deve ser conhecido. Então, quando a gente coloca essa perspectiva de todos os véus que devem ser purificados, os textos vão falar dos quatro tipos de véus, né?
diante, diante da realidade que se impõe, eu ajo, eu me movo, eu me movimento. É, ação. Ação, dre, é a tradução para karma. Então, imerso nessa realidade, eu atuo. E essa atuação na realidade produz consequências. Quando eu ajo, eu produzo um movimento na realidade, aquilo tem uma implicação e um determinado desdobramento. Ah, essa maneira de me mover, marcada pelos meus hábitos, tendências e daí por diante, está diretamente associada à noção do véu do karma. Esse karma se produz em função das minhas motivações, das minhas emoções, dos meus hábitos e daí por diante, marcados por emoções, sensações e daí por diante. Essas emoções então me fazem agir. Essas emoções que a gente chama de perturbadoras ou conflituosas, a gente se refere a elas como sendo o terceiro véu, o véu das emoções perturbadoras. Essas emoções perturbadoras surgem porque há uma forma de me relacionar com a realidade marcada por uma noção de dualidade. Ou seja, eu experimento a realidade a partir de uma sensação de que há um eu aqui e de que há um objeto aqui, ou de que há uma pessoa ali, diferente, como sendo algo separado. E em função do fato de eu experimentar a realidade a partir de uma lógica de dualidade, produzam-se as emoções perturbadoras do quero, não quero, gosto, não gosto, tenho raiva, tenho desejo, tenho apego, tenho ciúme, daí por diante, e essas emoções me fazem agir produzindo karma. Então, eu estou falando do segundo, terceiro e o quarto véu. Esse véu da dualidade, portanto, que me faz experimentar a realidade a partir de uma lógica de dualidade, tem a sua matriz na incapacidade de conhecer a realidade como ela é, tal como ela é. É o véu da ignorância. E ele é a razão fundamental que me faz experimentar as experiências de sofrimento do samsara. Esse é o primeiro véu. O véu da ignorância produz o véu da dualidade, que produz o véu das emoções perturbadoras, obrigado, né? Que produz o véu do karma. Essa é uma maneira de se relacionar com a realidade muito particular, entende? As pessoas aí na rua, em geral, não vão falar sobre acumulação de méritos, sabedoria, purificação dos quatro véus e daí por diante. Essa, essa embocadura, essa maneira de se voltar para a realidade consubstancia a essência dos ensinamentos de alguém que se dispôs a enfrentar as experiências de sofrimento da realidade e superar as experiências de sofrimento da realidade, que foi o Siddhartha, o Buda Shakyamuni. E esse gesto de coragem fez com que ele alcançasse uma resposta para isso e, movido pelo amor, bondade e compaixão, decidisse ensinar esse caminho. Aquele que alcançou essa condição ao Buda, ele ensinou, ele deixou um legado, esse é o Dharma, e a comunidade que pratica esses ensinamentos, essa Sangha, as três joias, na qual os budistas em geral tomam refúgio, tem como figura extremamente importante ali, em geral, que a gente localiza na Sangha, os professores, os amigos, que vão compartilhar essa maneira de olhar para a realidade com esse propósito específico, assentado numa experiência autêntica,
São essas pessoas, esses amigos, ah, que consubstanciam essa condição que o capítulo 3 menciona para se alcançar esse estado de consciência livre de sofrimento, o estado de Buda. Por isso que ele é uma condição, assim, é, um, é alguém que vai se colocar numa relação com o outro, com a perspectiva a partir de uma demanda específica, na perspectiva de compartilhar as instruções que possam conduzir o seu amigo do Dharma a alcançar o despertar. Tudo bem, gente? Então o texto vai dizer: os meios de abandonar esses véus também ele fala, né? Ah, para obter o perfeito estado de Buda, devemos reunir todas as acumulações de mérito e sabedoria. Os meios de reuni-las, ah, essas acumulações, dependem de um amigo virtuoso. Ele que vai apontar no cotidiano de que forma, diante das circunstâncias da vida cotidiana, de que forma acumular mérito, de que forma praticar generosidade, paciência, ética, diligência, meditação, de que forma praticar o amor, bondade, compaixão, e também de que forma praticar a sabedoria. Por isso essa dependência do amigo virtuoso. Nós também devemos purificar todos os véus das paixões e o que deve ser conhecido. Ah, aqui então eu falei dos quatro véus. Os meios de abandonar esses véus também dependem de um amigo virtuoso. É ele, portanto, que vai apresentar todos esses ensinamentos de uma maneira compreensível e daí por diante, com o propósito de superação dos quatro véus. Se eu não conhecer essa forma de se colocar diante da vida, como eu posso superar de maneira absoluta essas experiências de sofrimento com os recursos que na vida convencional, mundana, eu disponho para aplacar temporariamente as minhas experiências de sofrimento? Não vai acontecer. Eu vou, como eu falei para vocês, eu vou usar os meus recursos para lidar com essa. Só que vou sair, vou tomar uma com meu amigo, vou conversar com um amigo, vou um terapeuta, vou jogar uma bola, faço uma viagem e tal, mas isso não vai resolver a situação. A justificativa através dos exemplos. O amigo virtuoso é comparável a um guia que pode orientar quando se percorre um caminho que é desconhecido, a uma escolta em território perigoso, a um barqueiro que permite atravessar um grande rio. Entendem que no contexto do samsara, da vida, da cotidianidade, na perspectiva de alguém que quer superar de uma vez por todas essas experiências de sofrimento, como eu posso fazer isso sem dispor das instruções e de alguém que possa me acompanhar, me conduzir nesse caminho? Fica difícil. Não para estabelecer uma relação de dependência, não posso dar um passo sem falar com o meu amigo espiritual, com o meu professor, com o meu lama, com o meu mestre, chame como você quiser, mas como alguém que pode me dando as principais orientações. Que seja, por exemplo, orientando uma boa leitura, uma boa prática, uma reflexão a partir da perspectiva do Dharma sobre como resolver uma determinada é, situação. E, de certa forma, ah, nessa situação, um pressuposto fundamental é uma atitude de respeito em relação às três joias. Porque, invariavelmente, o amigo espiritual vai fazer. Ele não tirou isso do nada. O lama, um professor.
um amigo espiritual, chame como quiser, ele não tirou isso de nada. Toda orientação que ele vai dar é absolutamente fundada no quê? No Dharma e nos ensinamentos, na história do Buda. Se eu lanço mão desse tipo de argumento para orientar uma pessoa a superar as experiências de sofrimento, mas essa pessoa não tem nenhum apreço, nenhum respeito, nenhuma consideração em relação a esses argumentos, a base das instruções desse professor, desse amigo, que crédito ele vai dar? Entende? É claro que aquilo por si só pode fazer sentido, não é preciso um argumento de autoridade para dizer, ó, porque o Buda ensinou, eu trago isso como referência de orientação e daí por diante, e isso por si só tem um argumento de validade. A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando nos três tipos de fé e daí por diante, no capítulo da preciosa existência humana, o próprio Buda ensinou no Kalama Sutra que é preciso colocar em prática todo o ensinamento que você recebe e verificar se aquilo faz sentido ou não. E se aquilo não fizer sentido para você, descarte. A tua confiança nos ensinamentos, ela deve surgir a partir da sua própria experiência de prática. Bom, mas isso é um ensinamento do Senhor Buda. As referências todas que o professor, que o amigo espiritual vai trazer na condução, na orientação de um aluno e tal, está assentado nos ensinamentos do Senhor Buda e tal. E é preciso que haja algum nível de apreço, de respeito em relação a esses ensinamentos também, porque ele vai invariavelmente fazer referência àquilo que o Buda ensinou. Ah, Eu digo isso porque quando ele coloca o amigo virtuoso é comparável a um guia que pode orientar quando se percorre um caminho que é desconhecido, a uma escolta em um território perigoso, a um barqueiro que permite atravessar um grande rio, aquilo que aquilo que legitima um amigo espiritual a ser um amigo espiritual, a ser um guia. Com base em que ele vai ser um guia? Com base nos ensinamentos do Sr. Buda, ele não vai tirar isso do nada, entende? E de alguma forma é preciso que haja um apreço em relação a essa referência a partir da qual o guia se torna guia, o escorte se torna um escorte, o barqueiro se torna um barqueiro. Entende o que eu quero dizer? Ah, como é que alguém vai se colocar na posição de um amigo espiritual com uma outra pessoa que despreza os ensinamentos do Sr. Buda? Não tem como isso acontecer, entende? É, Ele despreza não por absoluto desconhecimento, entende o que eu quero dizer? Ele pode nunca ter ouvido falar, ele pode nem saber que é os ensinamentos do Sr. Buda. Não é esse o argumento de autoridade, mas uma vez conhecendo do que se tratam os ensinamentos do Sr. Buda, essa pessoa despreza os ensinamentos do Sr. Buda. Sabe do que se trata, mas não trata com respeito, com relevância e daí por diante. Não, não dá para se constituir uma relação de barqueiro, de escolta, de guia e daí por diante, entende? Mas volto a dizer, alguém que sabe do que se trata e não se coloca numa posição de respeito, de apreço e daí por diante. Agora, se a pessoa nunca ouviu falar dos ensinamentos do Sr. Buda e daí por diante, ah, mas ela de alguma forma entrou no centro budista, procurou um professor porque viu um ensinamento na rede social, na internet, daí por diante, falou, nossa, faz sentido o que essa pessoa falou, mas não sabe que é budismo e daí por diante. Aí, claro, sim, essa relação de amizade é, nos termos do que a gente está falando aqui do amigo espiritual, ela pode aos poucos se constituindo. Aí não tem problema nenhum. Ah, que eu estou querendo deixar claro aqui é sempre essa perspectiva de que ah,
Na perspectiva budista, ninguém é amigo espiritual, ninguém é mestre, ninguém é guru autorrealizado sem ter tido a necessidade de ter tido um professor, de se basear nos ensinamentos. Ninguém sai inventando nada. Na perspectiva do budismo, da noção do amigo espiritual, nos termos dos ensinamentos do Senhor Buda. Qualquer lama, qualquer rinpoche, qualquer professor e daí por diante, ele assim o é porque ele bebeu e ele estudou e ele praticou os ensinamentos do Senhor Buda. Entendem? Coisas para vocês irem é, levando em consideração, porque a gente vai falar um pouco disso mais para frente, ah, do tempo que se leva para essa relação do professor com o aluno se constituindo. E quais são os critérios, os referenciais que o aluno precisa buscar e tentar enxergar se esse professor tem ou não tem. Entende o que eu quero dizer? Uma pessoa que veio e ensina, mas ele não fala do mestre dele. Ele não fala do professor dele, ele não fala de onde ele tirou isso. Parece que ele realizou isso tudo sozinho. Podem olhar se os grandes professores, os grandes amigos espirituais, eles sempre vão fazer uma, uma referência direta ao seu professor. De onde vem aquele ensinamento? Qual é a referência? Qual é a matriz? Entende? Isso é algo que precisa ser levado em consideração quando você entra em contato com pessoas mais experientes no Dharma e tal, e como elas se comportam para saber. Eu me sinto seguro para aos poucos ir consolidando uma relação é, de professor, aluno, de amigo espiritual, conducente ao amadurecimento daquilo que a gente falou no domingo passado, de uma relação assentada em devoção, em respeito, apreço e daí por diante, até ao final se constituir uma relação de devoção pura. Essas referências todas são importantes serem notadas. O exemplo do guia, né? Sem guia, em uma estrada desconhecida, corre-se o risco ah, de tomar uma direção errada, de afastar-se do caminho correto ou perder-se. Com um guia, esses perigos desaparecem e pode-se chegar a um destino sem desperdiçar passos. Do mesmo modo, para engajar-se na vida do despertar insuperável e atingir a budeidade, na falta de um guia, isso é, sem um amigo virtuoso do grande veículo, corre-se o risco de tomar a má direção dos tirticas. E aí é que eu falava, a má direção, quem são os tirticas? São os que seguem outros caminhos espirituais, ou que nesses outros caminhos seguem um caminho absolutamente mundano, sem nenhum tipo ah, de tradição espiritual e daí por diante. Ah, então vejam, nessa perspectiva que eu falei, eu jogado no mundão aí, ah, que eu vou conseguir me liberar completamente de sofrimento sem um guia, sem alguém para me apontar um caminho? E que caminho é esse que eu falo? Um caminho ensinado por alguém que já alcançou um estado de consciência livre de sofrimento. Por isso a condição do professor. É, seguir a direção dos tirticas, desviar-se em direção à via dos ouvintes ou perder-se na via dos Budas para si, né? Seguir o caminho dos Shiravakas ou dos Pratyekabudas. Aqui ele coloca, portanto, a perspectiva bastante mahayana, né? No texto, a perspectiva de que uma atitude assentada no amor, bondade, compaixão, na bodhicitta, ela é condição fundamental para se alcançar o despertar último, para se alcançar a perfeita budeidade. Afastando-nos dos perigos, o amigo virtuoso nos permite atingir a cidade da onisciência. Lemos na vida do Shri Sambhava: o amigo virtuoso é um guia, pois nos leva à via das virtudes transcendentes. B, o exemplo da escolta, né? Ele fala justificativa de se ter o amigo virtuoso como uma condição. Ele dá
Primeiro, a perspectiva das escrituras, como eu falei para vocês, os textos sagrados falam nisso, do raciocínio, né? Não tem como eu me liberar desse caminho sem alguém que é, é, me aponte, né? Assim, uma forma de superar com uma mérito, sabedoria, transcender os quatro véus, por uma questão de lógica mesmo, né? Se eu nem olho para a vida a partir dessa perspectiva, e se não há alguém que me aponte esse caminho, como é que eu vou conseguir por si só fazer isso? A terceira justificativa é através dos exemplos, né? Então, o texto, como eu falei, traz o exemplo do mestre, do professor, do amigo espiritual como sendo um guia. O segundo, o exemplo da escolta, quando nos aventuramos sem escolta em uma região arriscada, infestada de bandidos ou de animais ferozes, colocamos em perigo nosso corpo, nossa vida e nossos bens. Em contrapartida, acompanhados de guerreiros corajosos, não corremos nenhum perigo. Do mesmo modo, uma vez na via do despertar, se para acumular méritos e sabedoria e atingir a cidade da onisciência, né, um estado onisciente, não estivermos escoltados por um amigo virtuoso, corremos o risco de sermos despojados de nossos méritos pelos bandidos interiores, emoções negativas e pensamentos, e bandidos externos, demônios, falsos guias e outros escroques, correndo o perigo de perder o acesso aos mundos felizes. Por isso disse: se o bandido de ladrões das emoções negativas encontrar uma oportunidade, apoder-se-á dos méritos e cortará o acesso às vidas felizes. É, Se, ahm, se você se depara com situações diante da vida de emoções extremamente perturbadoras que geram infelicidades e daí por diante, você pode encontrar em relações de amizade convencional, familiares, no terapeuta e daí por diante, formas de se autorregular e levar e viver uma boa vida. ah, e tudo bem, mas isso não vai ser é, o que é o necessário para você superar de maneira definitiva todas as experiências de sofrimento, entende? Por isso que o terapeuta mundano, o pai mundano, a mãe mundana, a esposa, o marido mundano e daí por diante, eles não são fonte última de refúgio, entende? Eu me refugio no meu trabalho, no meu relacionamento, é, na minha, na minha leitura, é, mas a pergunta é, esses recursos, me refugio na minha terapia convencional, mas esses recursos, eles são conducentes à liberação do sofrimento na sua perspectiva última? Entendem os limites do que uma amizade convencional, do que as experiências e as relações e as informações convencionais, os limites que essas circunstâncias trazem no seu âmago? De certa forma, elas oferecem a possibilidade de uma boa vida no Sansara. Mas não é isso que a gente quer no budismo. E isso é uma mudança radical diante da vida. A postura do praticante diante da realidade, de um autêntico praticante, é completamente diferente. E na medida em que ele enxerga o valor, né, contido nesse discurso e daí por diante, é importante que ele se aproxime de alguém que olhe para a vida a partir dessa perspectiva e que, uma vez demandado dessa forma,
vai se colocar em relação a você sob essa perspectiva. Entendem o que eu quero dizer? Porque a gente vai ver mais para frente que um amigo espiritual ele pode ser uma pessoa comum. Precisam de dois requisitos para ser um amigo espiritual, porque é uma questão progressiva. A gente vai ver daqui para frente. É, então, quando a relação se apresenta com esse propósito específico, a maneira como esse amigo espiritual vai se colocar vai ser assentado nessa perspectiva. E aquilo que ele vai dizer vai ser orientado na perspectiva, portanto, de uma conduta que seja conducente à perfeita liberação dos sansaras. Então, eventualmente, ele vai dizer a um amigo espiritual que o seu inimigo é o seu mestre, é o seu melhor amigo, na verdade. Mas para quem que ele vai poder dizer uma coisa como essa? Sem parecer ridículo, dissociado e daí por diante. Ele vai dar uma orientação nessa natureza para alguém que demande, esteja preparado, esteja inserido num caminho com esse mesmo propósito de superar as experiências do Sansara, entende? Se não for assim, ele vai dizer algo mais convencional em relação a uma relação que seja desafiadora. Porque na vida cotidiana, talvez você ou esse espiritual não seja demandado a instruir nessa perspectiva de se alcançar a liberação última. Seja só uma amizade convencional e daí por diante. É preciso que a natureza dessa relação vá mudando. Entende o que eu quero dizer? No início pode ser algo muito banal, muito convencional e daí por diante. Claro, amigo espiritual, se é um amigo espiritual, o olhar dele para a vida é atravessado pela perspectiva do Dharma, mas ele vai saber de que forma ele vai ensinar. E no início essa relação, portanto, que eu quero dizer, pode parecer ser muito convencional, muito banal. Parece uma relação é, de uma amizade convencional. Mas à medida em que uma relação de professor-aluno começa a se consubstanciar, isso vai ganhando outra tonalidade, isso vai gerando outros tipos de compromissos, isso vai ganhando uma densidade extremamente intensa. Aí sim, muito semelhante a tudo aquilo que a gente escuta das relações de um professor-aluno como Tilopa e Naropa, entendem? Marpa e Milarepa, mas um caminho enorme de ambos, de um professor para estar na estatura de um Marpa e de um aluno para estar na estatura de Milarepa. Entendem o que eu quero dizer? Até isso acontecer tem muito tempo. A gente não precisa imaginar que logo de pronto eu tenho que me colocar na posição de servir o meu mestre, como o Milarepa serviu o Marpa. Menos, isso leva tempo. Entende? Ahn, Se ao contrário contarmos com a permanente escolta de um amigo virtuoso, não perderemos nem a riqueza dos méritos, nem a via dos mundos felizes, e acabaremos alcançando a cidade da onisciência, né, o estado de onisciência. A vida do Shri Sambhava diz: o amigo virtuoso protege todos os méritos do Bodhisattva. E também na vida do laico Achala, os amigos virtuosos são como uma escolta por ele, pois eles conduzem a todos até o estado de onisciência.
E o último é o exemplo do barqueiro. Se para atravessar um grande rio tomarmos um barco sem condutor, correremos o grande risco de acabar no fundo desse rio ou sermos levados pela corrente sem alcançarmos a outra margem. Eu me lembro uma vez, o seu Luiz aqui deve saber da onde eu estou falando. Uma vez eu estava lá no Pará e eu fui para o Godoal, que é uma ilha que está mais afastada, assim, e tal. E tem uma correnteza ali, porque é perto do Marajó, e só quem entende muito bem daquelas correntezas sabe navegar ali. E o barco que eu tava precisava cruzar uma correnteza, era preciso saber entrar é, furando a correnteza, porque senão o barco ia virar. E se eu não tenho um barqueiro experiente naquela hora? Será que eu estaria aqui vivo hoje para compartilhar os ensinamentos do Gampopa com vocês? É, o Rio do Sansara é esse rio caudaloso, turbulento. Como atravessar esse rio sem um barqueiro experiente? A gente se perde nas correntes da vida. É ou não é, gente? Por isso esse exemplo é tão marcante. Ah, atravessar o Oceano do Sansara. Assim, para atravessar o Oceano do Sansara, mesmo embarcados no navio do Dharma, na ausência de um amigo virtuoso, giraremos no Sansara, levados por sua correnteza. Sem timoneiro, o barco não pode alcançar a outra margem, mesmo dotado de todas as qualidades. Sem mestre espiritual, não se chega ao fim do Sansara. Mas com a ajuda de um amigo virtuoso, atravessaremos o oceano do Sansara ou a terra firme do Nirvana. Por essa razão, o Sutra em forma de árvore diz: o amigo virtuoso é como um timoneiro, pois ele permite atravessar o grande rio do Sansara. Portanto, é por todas essas razões que devemos seguir um amigo virtuoso. A forma como o texto é apresentado aqui, eu tinha feito uma anotaçãozinha aqui, e eu não quero me contradizer com o que eu ia dizer. A forma como o texto está apresentado aqui, e é o texto do Gampopa, nós não vamos mudar ele. Ele fala do rio do Sansara, é, oceano do Sansara, né? Ele fala do oceano do Sansara, a necessidade de um barqueiro e tal, para cruzar de uma margem a outra e tal. Ele fala no navio do Dharma, né? Embarcados no navio do Dharma. Então é isso. Eu posso embarcar nesse navio do Dharma, mas eu preciso de um barqueiro para me conduzir no Dharma, e, portanto, atravessar esse oceano do Sansara. Acho que essa imagem é muito bonita. Tá claro isso? É que eu não quero me contradizer aqui, mas eu tinha feito uma anotaçãozinha que é bem importante. E eu faço questão de colocá-la. Então, assim, guardem essas expressões: o oceano do Sansara, o barco que é o Dharma, o barqueiro, né, o timoneiro que vai conduzir a gente nesse Dharma para atravessar o oceano do Sansara e cruzar essa margem. E ele fala, né, até chegar à terra firme do Nirvana, tá? Feita todas essas alegorias, tem uma coisa importante que eu já ouvi e é preciso entender que, num sentido último, todas as formas de apego são ilusórias e são, de certa forma, grilhões. Ou seja, ah, nas experiências, se a gente, digamos, levar em consideração que a vida ela pode ser marcada por vários rios que precisam ser atravessados,
e daí por diante, e se a gente sair um pouco dessa alegoria que foi colocada, uma coisa que eu queria deixar clara para vocês também é que em alguns momentos na vida, a presença física do barco e do barqueiro podem se tornar apegos. E depois que eu cruzei uma determinada etapa, às vezes eu preciso deixar o barco para trás e não ficar carregando o barco nas costas o tempo inteiro. E nem o barqueiro junto comigo. Sem o barqueiro eu não consigo caminhar e daí por diante. No sentido último, sem que eu me esqueça da importância do barqueiro, a e do barco que me ajudou a atravessar, é preciso seguir o caminho. Eu digo da perspectiva física, né? Assim, às vezes eu não estou mais na presença do meu amigo espiritual. Ele veio, deu um ensinamento aqui. Eu considero um Rinpoche o meu amigo espiritual e daí por diante. Mas ele veio, ele deu os ensinamentos, ele me deu as instruções. Eu guardo ele no meu coração, jamais abandono o meu barqueiro e o meu barco. Mas em algum momento eu tenho que seguir sozinho também, sem a presença deles fisicamente. Eu posso estar sem o meu texto do Dharma, eu posso estar sem o meu livro do Gampopa, mas eu posso praticar do mesmo jeito. Eu posso estar sem o meu professor, o Lama Trilê, por exemplo, um dos nossos professores, né, não está mais aqui no KPG. O Lama Sonan hoje não está aqui. E por isso eu não vou praticar. E por isso eu vou dar uma desculpa. Entendam a noção do apego que isso pode gerar e como compreender no sentido último, como a gente já falou outras vezes, que o refúgio último é na própria natureza da mente. Porque numa perspectiva última, não há barqueiro, não há barco, não há oceano. Entendem o que eu quero dizer? Mas isso, essa compreensão. Lembra o Milarepa, o ensinamento final dele para o Gampopa, porque no momento ele tem que se despedir. Ele vai lá e mostra as nádegas e diz: olha, o principal ensinamento é a meditação. Agora segue e vai praticar. O Gampopa nunca esqueceu do mestre dele, nunca esqueceu do Dharma que ele ensinou. Mas ele se viu com aquela instrução e ele tinha que seguir o caminho, sem ficar pendurado no professor, colado na barra da saia dele, sem ter uma postura apegada aos rituais e aos ensinamentos e daí por diante. Porque no sentido último, eu preciso dissolver todas as formas de apego e reconhecer a natureza da mente em si, o estado de Buda tal como ele é. É só uma pitadinha aqui que eu queria deixar para vocês em relação a essa alegoria e de que forma a gente vai compreendendo na medida em que a gente vai evoluindo, sem jogar, sem descartar nada que nos constitui nessa trajetória. E aí, antes de concluir, eu queria trazer essa essa referência que eu trouxe para vocês das categorias dos amigos virtuosos. Quem são esses amigos? Quem podem ser os amigos virtuosos? O amigo virtuoso, o mestre, professor e daí por diante, será um ser comum, um bodhisattva que tenha atingido uma grande terra, um Buda em corpo de emanação, ou um Buda em corpo de perfeita felicidade. Vamos entender quem são esses. Essas diferentes categorias estão relacionadas à nossa situação pessoal. Assim, quando somos iniciantes, somos incapazes de seguir um Buda ou um Bodhisattva das terras sublimes. Tomamos então como amigo virtuoso um ser comum. Quando tivermos eliminado a maior parte dos véus kármicos, estaremos em condições de ter como um amigo virtuoso um Bodhisattva das terras sublimes. A partir da grande via da acumulação, podemos ter como um amigo virtuoso um Buda em corpo de emanação, um Nirmanakaya. Né?
é, tendo acumulado muito karma positivo, eu posso ter como meu professor o Buda mesmo, o Buda vivo, o Buda Shakyamuni, né? Ter ele como um corpo de emanação. E uma vez que tenhamos atingido uma das terras sublimes, uma vez que eu tenha alcançado já um estado de Bodhisattva, uma primeira terra de Bodhisattva, uma vez que eu tenha de fato realizado a natureza da mente de uma forma estável e daí por diante, podemos ter como um amigo virtuoso um Buda em corpo de perfeita felicidade, um Sambhogakaya, um Bodhisattva de primeira terra, alguém que já alcançou esse nível de realização. Ele vai ter como professor Cherenzi, Tara, Niguma, Sucacídias, Daquines de décima terra, que um Puneldior, quando vai receber as instruções da linhagem Champa, ele recebe as instruções de Niguma e Sucacide, ele já era um Bodhisattva de primeira terra. Por isso que ele conseguiu ver Niguma e Sucacide, porque são Bodhisattvas de décima terra. O que vai fazer com que você tenha um professor como Niguma, Sucacide, Cherenzi, Tara, é o teu nível de realização e aquilo que você é capaz de ver com a sua visão pura. Se você já é um Bodhisattva, você tem um Bodhisattva de é, terras sublimes como um mestre espiritual, como um amigo espiritual. Se você é um praticante que tem uma ampla acumulação, você pode ter como mestre espiritual o Buda vivo, encarnado, Nirmanakaya, como foram aqueles que viveram na época do Buda Shakyamuni. Vai depender do teu karma, da tua acumulação de mérito. Se não, você vai ter um amigo espiritual, uma pessoa comum, um praticante mais experiente que ainda não alcançou a condição de um bodhisattva. É o que o texto está dizendo aqui. Destes 4 tipos de amigos virtuosos, qual é aquele que no início tem mais bondade por nós? Enquanto permanecermos prisioneiros do obscuro calabouço das emoções negativas, não podemos ter como amigo virtuoso seres sublimes. Não podemos tampouco encontrá-los. Inicialmente, encontramos um ser comum que ilumina a via, graças à chama de sua palavra. Depois encontramos seres sublimes. O amigo virtuoso, cuja benevolência é inicialmente maior, portanto, é o ser comum. Características de cada um desses amigos espirituais. Um Buda, então um Buda pode ser um amigo espiritual, um mestre, um guru, e daí por diante. Um Buda é um ser livre em grau supremo porque está liberado dos véus e sua sabedoria é perfeita porque possui a dupla onisciência. Os Bodhisattvas, aí o segundo tipo, os Bodhisattvas. Os Bodhisattvas são aqueles que atingiram os altos níveis do primeiro ao 10º bhumi. Tem vários tipos de sabedoria e acumulação. A partir da 8ª terra, os Bodhisattvas possuem 10 poderes que lhe permitem cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Quais são eles? O poder sobre a duração da vida, permitindo que permaneçam vivos quanto tempo desejarem. O poder sobre a mente, de entrar no estado de absorção de sua escolha. O poder sobre os objetos, fazendo chover sobre os seres incontáveis objetos de valor. O poder sobre o karma, transformando as circunstâncias nas quais um karma particular deveria ser vivido. O mundo, o nível do mundo, o tipo de existência, o lugar do nascimento, etc. O poder sobre o nascimento de renascer no mundo do desejo sem nunca perder a sua concentração. E uma vez nascidos, de não serem contaminados pelas falhas desse mundo. O poder da intenção de transformar, por exemplo, a terra em água, conforme sua vontade. O poder do desejo de fazer que todos os desejos que tenham, que sejam, que tenham, sejam em intenção ao bem do outro, e que eles se realizem. O poder sobre os prodígios de realizar inúmeros milagres com o objetivo de inspirar os seres. O poder da sabedoria de conhecer perfeitamente as coisas, seus sentidos, seus nomes, com completa segurança de poder explicá-las. O poder sobre o Dharma de expor através de palavras, frases e estrofes em todas as línguas.
os ensinamentos dos sutras e outros textos, dizendo com justeza aquilo que convém e de tal maneira que um único e mesmo discurso seja compreendido na língua de cada um, satisfazendo inteiramente a todos conforme a disposição de suas mentes. Então, se você tem um karma suficiente, você vai ter como um amigo espiritual, um mestre, um Buda. Se o teu karma, se a tua acumulação já é muito acentuada, você vai ter um Bodhisattva com essas faculdades aqui, um Bodhisattva a partir da oitava terra, que tenha todas essas faculdades aqui. Se você não encontrou um professor com todas essas qualidades, muito provavelmente você não tem, então, esse mérito suficiente de conhecer esses mestres das oitava, nona e décima terra de Bodhisattva. Como o texto já falou, você precisa já ter realizado a natureza da mente de uma maneira estável, você já precisa ter alcançado o primeiro bhumi, a primeira terra de Bodhisattva, para ter mestres dessa natureza. Se você não alcançou essa condição, o amigo virtuoso comum, o ser comum, é caracterizado por 8, 4 ou 2 qualidades. Isso tudo para vocês irem entendendo quem pode estar qualificado a ser um amigo espiritual. Um ser comum com 8, 4 ou 2 qualidades. Quais são ah, essas 8 qualidades, né? No que se refere ao primeiro caso, citemos as terras, o texto, né? As terras dos Bodhisattvas. Um ser comum, dotado das 8 qualidades, é, é descrito da seguinte forma: se ele possui as 8 qualidades particulares, o Bodhisattva é um amigo virtuoso realizado, né? Mas ele está falando de um ser comum aqui. Quais são essas 8 qualidades? Ele segue a disciplina dos Bodhisattvas, estudou muitos textos da via dos Bodhisattvas, compreendeu o seu sentido, é cheio de amor, ignora o medo, é paciente, nunca se cansa, não se cansa nunca, né? E pode, com a ajuda das palavras, transmitir o sentido. Se ele tiver, de fato, essas 8 qualidades, ele pode ser um amigo espiritual comum. O segundo caso, o amigo virtuoso com 4 qualidades. O segundo dos casos é descrito da seguinte maneira no ornamento dos sutras. Ele é imensamente erudito, esclarece as dúvidas, suas palavras merecem ser guardadas, pois mostra as 2 qualidades. Tal é o perfeito guia Bodhisattva. Pois ele mostra as 2 realidades. Então, ele é imensamente erudito, ele esclarece as dúvidas, suas palavras merecem ser guardadas, e quarto, porque ele mostra as 2 realidades, a realidade relativa e a realidade última. Tal é o perfeito guia Bodhisattva, é um ser comum de 4 qualidades. Seus ensinamentos são muito extensos, pois ele estudou muito, ele está explicando um pouco. Ele esclarece todas as dúvidas, pois seu conhecimento é grande. Suas palavras merecem ser guardadas, pois ele realiza a tarefa dos seres sublimes. Enfim, ele mostra, por um lado, as características daquele que é inteiramente submetido às emoções negativas, e, por outro lado, a natureza do que é purificado. Então, ele fala sobre a perspectiva da realidade relativa e ele descreve a perspectiva da realidade última, porque ele, por outro lado, mostra as características da natureza do que é purificado. A natureza do que é purificado. Qual é a natureza última da realidade? Portanto, ele mostra essas características. Um amigo comum de 4 qualidades. E o último, quanto ao amigo virtuoso comum dotado de 2 qualidades, a marcha em direção ao despertar diz: o amigo virtuoso sempre é qualificado no grande veículo, nos textos Mahayana, e nunca abandona, mesmo correndo risco de vida, a suprema, a suprema disciplina dos Bodhisattvas. Ou seja, ele nunca abandona o seu voto de Bodhisattva, que é nunca excluir nenhum ser do seu coração. Ou ele nunca abandona a Bodhicitta, que é a autêntica aspiração de alcançar o estado de Buda com o propósito de conduzir todos os seres ao estado de Buda. Portanto, ele é qualificado no sentido do grande veículo e mantém o voto do Bodhisattva. Esses são a descrição
dos 4 tipos de amigo virtuoso que você pode ter. Um Buda, um Bodhisattva ou um ser comum de 8, 4 ou 2 qualidades. Isso é importante trazer para vocês terem essas referências nesse percurso do Dharma que vocês seguem, de como ir identificando se de fato esse é um amigo virtuoso e com ele, aos poucos, eu quero estabelecendo uma relação que possa ir amadurecendo e ganhando a condição de uma autêntica relação de professor-aluno, ah, é, que na medida em que vai amadurecendo, vai assentando uma relação de respeito, estima, apreço, consideração, que é a descrição que a gente tem para devoção no Guru, e que ao final se consubstancia numa devoção pura. Devoção pura essa que é um passo essencial no caminho Vajrayana e sobre o qual a gente vai falar um pouco mais no encontro que a gente vai ter semana que vem. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo bem? Pessoal que está em casa? Tudo bem, gente? Então, beleza. Hoje conseguimos ser bem pontuais. A gente vai fazer, então, um intervalo de meia hora. E o Lama Sonam hoje vai conduzir, ele está lá no Butão ou na Índia, ele vai conduzir a prática de maneira online. O Luiz está vai estar aqui também presente, vai conectar o Lama Sonam aqui para quem ficar fazendo a prática. E quem estiver em casa é só entrar no link que foi mandado lá no grupo. Tá bom? Tudo bem, gente? Então a gente se vê na semana que vem. Vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.